Você já se perguntou por que algumas críticas ou julgamentos parecem afetar tanto você, enquanto outras pessoas parecem simplesmente ignorá-las? Por que algumas palavras ditas por alguém têm o poder de desestabilizar o seu dia, tirar sua paz e gerar preocupações desnecessárias? Afinal, por que a opinião alheia tem tanta força sobre nós? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Esse é um desafio comum para muitas pessoas, especialmente para aquelas que têm um desejo genuíno de agradar e fazer o melhor possível. A verdade é que vivemos em um mundo onde a exposição é constante e as críticas são inevitáveis. No ambiente digital, onde compartilhamos nossas vidas nas redes sociais, onde cada pensamento pode ser exposto publicamente e onde julgamentos surgem de todas as direções, lidar com críticas e julgamentos se tornou uma habilidade essencial. Mas será que estamos lidando com isso da maneira correta? Será que a forma como recebemos as críticas é saudável, ou estamos permitindo que a opinião dos outros tenha um poder exagerado sobre nossa mente e nossas emoções? A Bíblia, a filosofia cristã e a psicologia têm muito a nos ensinar sobre como lidar com críticas de maneira sábia, equilibrada e alinhada com os princípios da fé. Primeiramente, é importante entender que há uma diferença crucial entre crítica construtiva e crítica destrutiva. A crítica construtiva é aquela que visa o crescimento, o aprendizado, a melhoria. Ela pode até doer em um primeiro momento, mas quando analisada com maturidade, é capaz de gerar crescimento. Já a crítica destrutiva é aquela feita com o propósito de atacar, diminuir, machucar. Muitas vezes ela nasce da inveja, da insegurança ou da necessidade do crítico de se sentir superior. Saber distinguir entre esses dois tipos de crítica é fundamental para saber o que absorver e o que ignorar. O próprio Jesus foi alvo de críticas intensas durante todo o seu ministério. Ele foi chamado de blasfemador, louco, enganador. Seus ensinamentos foram questionados, seu caráter foi colocado à prova inúmeras vezes. No entanto, ele permaneceu firme, com clareza de propósito e certeza de sua missão. Se até mesmo Cristo, que viveu uma vida perfeita, enfrentou críticas injustas, o que nos faz pensar que estaremos imunes a elas? O problema não está na crítica em si, mas em como a recebemos e permitimos que ela nos afete. A Bíblia nos instrui em Provérbios 4:23 a guardarmos o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa construir muros intransponíveis, mas saber filtrar o que entra nele. Significa ter discernimento para absorver o que nos edifica e rejeitar o que nos destrói. Um dos maiores erros que cometemos ao lidar com críticas é acreditar que elas sempre têm algo de verdadeiro. Aceitamos a crítica como uma sentença incontestável, como se quem a faz tivesse total conhecimento sobre nossa vida, nossos motivos e nossas intenções. Isso nos leva a viver buscando validação constante, tentando agradar a todos e evitando qualquer atitude que possa gerar desaprovação. O desejo de agradar é natural, mas quando ele se torna uma necessidade para manter nossa autoestima, nos tornamos reféns da opinião dos outros. Precisamos nos lembrar de que nossa identidade não está baseada na opinião humana, mas no que Deus diz a nosso respeito. Quando compreendemos quem somos nele, as críticas perdem o poder de definir nosso valor. A psicologia nos ensina que a forma como reagimos à crítica está profundamente ligada à nossa autoestima. Pessoas com baixa autoestima tendem a absorver críticas destrutivas como verdades absolutas, enquanto pessoas com autoestima saudável conseguem refletir sobre o que foi dito sem permitir que aquilo abale seu senso de valor. Aqui, o papel da fé é essencial. Quando temos convicção de que somos amados incondicionalmente por Deus, começamos a enxergar as críticas sob uma nova perspectiva. Não precisamos provar nada para ninguém, porque já somos aceitos e amados pelo Criador. Esse entendimento liberta nossa mente da necessidade constante de agradar e nos permite lidar com críticas de maneira mais equilibrada. Além disso, é importante entender que nem toda crítica merece resposta. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais sábia e eficaz. Quando Jesus foi acusado injustamente diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio. Ele sabia quem ele era e não precisava se justificar para aqueles que já tinham decidido condená-lo. Precisamos aprender a escolher nossas batalhas e a não gastar energia tentando convencer quem já decidiu nos julgar. Responder a críticas infundadas pode ser como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ao invés de se desgastar tentando se justificar,
Concentre-se em viver de forma íntegra, sabendo que a verdade sempre prevalece. No entanto, isso não significa fechar os ouvidos para toda e qualquer opinião contrária. A humildade é uma característica importante para quem deseja crescer e aprender. A crítica construtiva pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso desenvolvimento. Saber escutar, lá com maturidade, é sinal de sabedoria. Se alguém lhe faz uma crítica de forma respeitosa e sincera, vale a pena refletir sobre o que foi dito. Pergunte a si mesmo: há algo de verdadeiro nisso? Posso usar essa crítica para melhorar? A maturidade está em absorver o que constrói e deixar de lado o que destrói. Outro aspecto importante é não fazer de uma crítica isolada uma verdade absoluta. Muitas vezes, recebemos críticas baseadas em percepções equivocadas, em momentos de raiva ou de frustração de quem as faz. Se você sabe quem é, se está seguro de suas intenções e se está alinhado com seus princípios, não permita que palavras ditas no calor de um momento de descontrole tenham o poder de definir quem você é. Analise a crítica com sobriedade, filtre o que faz sentido e descarte o que não corresponde à realidade. No próximo trecho, vamos explorar estratégias práticas para lidar com críticas e julgamentos sem perder sua paz interior. Vamos entender como blindar sua mente contra ataques desnecessários e fortalecer sua identidade baseada nos princípios cristãos. Se estiver tudo certo até aqui, me avisa para seguir com a segunda parte. Dando continuidade ao tema, agora vamos explorar estratégias práticas para lidar com críticas e julgamentos sem perder a paz interior, baseadas nos ensinamentos bíblicos e nas orientações de pastores renomados. O primeiro passo para desenvolver essa habilidade é entender que não temos controle sobre o que os outros pensam ou dizem a nosso respeito, mas temos total controle sobre como reagimos a isso. Nossa reação é responsabilidade nossa, e ela pode definir se a crítica terá ou não o poder de nos afetar negativamente. Uma das maiores dificuldades ao receber uma crítica é a tendência de reagir imediatamente. Muitas vezes, quando somos criticados, nosso primeiro impulso é nos defender, justificar nossas ações ou até mesmo contra-atacar. No entanto, reagir no calor do momento pode levar a mais conflitos e gerar mágoas desnecessárias. O livro de Provérbios, conhecido por sua sabedoria prática, nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso nos mostra que, diante da crítica, nossa reação inicial deve ser a de ponderar, respirar fundo e avaliar a situação antes de responder. Há também a importância de se conhecer e fortalecer a própria identidade. Quando não sabemos quem somos, qualquer opinião alheia pode nos abalar. A Bíblia nos lembra constantemente que nossa identidade está firmada em Cristo. Se entendemos verdadeiramente quem somos nele, filhos amados de Deus, escolhidos e aceitos, a opinião dos outros perde seu poder devastador. Isso não significa que nunca vamos nos incomodar com críticas, mas significa que nossa autoestima e nosso valor não estarão condicionados ao que os outros pensam. Em vez de buscar validação externa, passamos a encontrar segurança naquilo que Deus diz a nosso respeito. Essa verdade nos fortalece e nos ajuda a lidar com críticas de forma mais equilibrada. Pastores como Dave Leonardo e Hernandes Dias Lopes frequentemente abordam a importância de viver para agradar a Deus, não as pessoas. Quando fazemos de agradar os outros o propósito principal de nossas ações, nos tornamos reféns das críticas. Contudo, se vivemos para agradar a Deus, sabendo que Ele conhece nossas intenções e nosso coração, as críticas humanas perdem sua força. A certeza de estar alinhado com os princípios divinos nos traz paz, mesmo quando somos criticados ou mal compreendidos. Outro aspecto importante ao lidar com críticas é desenvolver a capacidade de discernir a intenção por trás delas. Pergunte a si mesmo: quem está fazendo a crítica? Essa pessoa realmente conhece minha realidade, meu caráter e minhas intenções? A verdade no que foi dito, ou é apenas uma tentativa de me desestabilizar? Muitas críticas destrutivas vêm de pessoas que projetam suas próprias frustrações e inseguranças nos outros. Se aceitarmos todas as críticas como verdade absoluta, permitimos que a insegurança alheia afete nosso bem-estar. Ter discernimento é essencial para filtrar o que merece nossa atenção e o que deve ser ignorado. A prática do perdão também é uma ferramenta poderosa para lidar com críticas injustas. Muitas vezes, críticas ofensivas vêm acompanhadas de intenções negativas,
como inveja ou ressentimento, Jesus nos ensina a perdoar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quando perdoamos, nos libertamos da necessidade de vingança ou de provar algo para quem nos criticou. O perdão não significa concordar com a injustiça, mas sim liberar seu coração do peso da mágoa. Quando conseguimos perdoar, a crítica perde seu poder de nos ferir e conseguimos seguir em paz, sem carregar ressentimentos desnecessários. A comunicação assertiva também pode nos ajudar a lidar com críticas de maneira mais saudável. Há momentos em que é necessário responder a críticas de maneira clara e respeitosa, especialmente quando há um mal-entendido ou quando alguém faz uma acusação injusta. Responder assertivamente significa expressar nosso ponto de vista com respeito, sem atacar ou desmerecer o outro. Podemos explicar nossa perspectiva sem precisar nos justificar exageradamente ou implorar por aprovação. Um exemplo de resposta assertiva seria: entendo seu ponto de vista, mas acredito que houve um mal-entendido. Posso compartilhar minha perspectiva para que possamos nos entender melhor? Esse tipo de postura demonstra maturidade e equilíbrio emocional. Além disso, precisamos entender que o medo da crítica não deve nos paralisar ou nos impedir de seguir nossos sonhos e propósitos. Muitos deixam de realizar projetos ou de se expor com medo do julgamento alheio. No entanto, viver buscando evitar críticas é viver uma vida limitada. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra, o que significa que, inevitavelmente, seremos vistos, comentados e muitas vezes criticados. Quando temos clareza de propósito e confiança no que Deus nos chamou para fazer, as críticas se tornam secundárias. Não permitimos que a opinião dos outros controle nossas decisões ou nos impeça de cumprir nossa missão. Por fim, aprender a lidar com críticas é também uma questão de crescimento pessoal e espiritual. Precisamos desenvolver resiliência emocional e espiritual para enfrentar críticas com maturidade, sem permitir que isso nos defina ou nos limite. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfrentou críticas intensas e perseguições constantes, mas ele sabia quem o havia chamado e tinha clareza de sua missão. Ele dizia: "A minha consciência está tranquila diante de Deus", mostrando que a aprovação divina era suficiente para ele. Esse é o nível de convicção e segurança que devemos buscar. Lidar com críticas é um processo que exige maturidade, conhecimento de si mesmo e fé firme em Deus. Não significa que nunca vamos nos incomodar ou nos sentir injustiçados, mas significa que saberemos filtrar o que realmente importa e descartar o que não tem relevância. Se a crítica for justa e construtiva, podemos usá-la para crescer. Se for injusta e destrutiva, podemos deixar nas mãos de Deus, confiando que Ele conhece nosso coração. Quando deixamos de buscar validação humana e confiamos em quem Deus diz que somos, encontramos paz para seguir em frente, independentemente da opinião dos outros. Se você chegou até aqui, já possui ferramentas valiosas para lidar com críticas e julgamentos sem perder a paz interior. A crítica é inevitável, mas como reagimos a ela é uma escolha nossa. Podemos escolher crescer, aprender e seguir em paz, ou permitir que as palavras dos outros nos aprisionem. Que você possa escolher a liberdade de viver segundo a verdade de Deus e não segundo a opinião dos homens.